Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 913. Estamos gravando este episódio numa live no Petit Jornal. São exatamente 9 horas e 21 minutos da manhã de segunda-feira, 18 de agosto de 2025. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor, Tanguy, vírgula, ô Bagdadi, animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, descansado depois de um longo final de semana e tarifado. Segue bastante tarifado o professor Bagdadi e Daniel Souza, aqui esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, repercutiremos os principais acontecimentos internacionais dos últimos dias e registro aqui que hoje à noite, excepcionalmente, não gravaremos um novo episódio do Petit Jornal. Depois dessa gravação da manhã de segunda-feira, o próximo episódio será gravado às 21 horas de terça-feira, 19 de agosto de 2025. E vamos para o episódio de hoje, um episódio onde começamos a falar sobre um acontecimento de grandes proporções, um acontecimento importantíssimo, que foi Lavrov chegando aos Estados Unidos com a cabeça da União Soviética. Esse é o acontecimento, isso é o que nós temos a dizer. Afinal, passou ali uma belíssima mensagem de que tudo é uma grande família, né? Todos aqueles países são uma grande família e que a Ucrânia nem existe. Não é isso, Tanguy? Tudo bem? Tudo bem, Daniel Souza? Vamos lá para esse bate-papo 913, começando a semana. E sim, Daniel, o primeiro grande assunto que a gente tem hoje é, claro, o encontro lá no Alasca. Deixo aqui as boas-vindas a todo mundo que acompanha a gente aqui no YouTube, nessa live, de onde sai a gravação, que vai lá para o podcast, para todo mundo poder acompanhar, gratuito, né? Acessível, fácil para todo mundo. Acompanhe o Petit Jornal e muito obrigado a você que já está aqui junto com a gente. Daniel Souza, tivemos uma série de simbolismos, né, nessa visita de Putin, né, e sua delegação ao Alasca. Para começar, o fato de ter sido no Alasca, né, o Alasca que foi um território russo, né, até o século XIX, comprado por uma bagatela, né, mesmo se você atualiza os valores, é muito barato, e o Lavrov chegando lá com a camisa, né, com um colete, né, à la Faria Lima, e por dentro uma camisa escrito CCCP, né, que é a sigla russa para União Soviética. Outro simbolismo muito importante, Daniel, é que o Putin foi escoltado por caças F-22 e bombardeiros B-2 Spirit, né? Esses bombardeiros B-2 Spirit, Daniel, você deve se lembrar, foi aquele que fez o bombardeio lá no Irã, né? Então, no momento em que a aeronave de Putin estava chegando e saindo, o Putin foi exatamente escoltado por algumas das armas mais poderosas dos Estados Unidos. Claro que não é por acaso, claro que é uma demonstração de força, que olha, aqui o padrão que a gente usa para defesa aqui é mais ou menos essa. Outro simbolismo muito importante, Daniel, que me saltou aos olhos, foi que o Putin foi recebido por num tapete vermelho, né? Então ele desce da aeronave, tem um tapete vermelho. Ao fim do tapete vermelho, quem está lá é o presidente dos Estados Unidos, e o Trump recebe o Putin com aplausos. Vladimir Putin, portanto, foi recebido com tapete vermelho e aplausos pelo presidente dos Estados Unidos, um aperto de mão caloroso, sorrisos, né? Você tem ali Quando a gente fala sobre esse encontro, Daniel, tem uma liturgia que demanda que, no momento que você encontre, né, a sua contraparte, você dê uma série de recados, a seriedade, como é que vai ser e tal. Então, o recado que Donald Trump passou foi de um presidente russo muito bem-vindo. Aliás, eles quebraram, inclusive, o protocolo, Daniel, porque tinha um carro para cada um, para levá-los para o local do encontro. E, na hora ali, o Putin acabou entrando no mesmo carro do Trump. Então, os dois foram juntos. Você tem imagens mostrando os dois sorrindo dentro do carro. Então, passou ali realmente uma imagem, Daniel, de uma conversa muito amistosa, né? Muito mais amistosa do que o tema sugeriria. A gente estava falando ali sobre o fim da guerra da Ucrânia, a gente está falando sobre os Estados Unidos como aliados da Ucrânia, a Rússia como um país que invade a Ucrânia. Então era um tema que, teoricamente, colocaria os dois numa posição de tensão, mas a gente sabe a admiração que Donald Trump tem com Putin, a relação que ele tem ali com os objetivos do Putin. Ele considera que é justo, assim, é válido, tudo. Então, a primeira sensação que passou, Daniel, foi que Donald Trump fez uma série de concessões ao Putin, né? Recebê-lo no Alasca, tapete vermelho,
aplausos, foi no mesmo carro, sorrisos e tal, sem que o Putin precisasse ceder muitas coisas. Importante lembrar, Daniel, a gente já falou sobre isso aqui outras vezes, mas é importante notar mais uma vez, o Putin, desde 2022, faz pouquíssimas viagens internacionais. Ele não é recebido nos principais palácios ocidentais, né, que simplesmente não recebe. Há ainda um pedido de prisão contra ele, emitido pelo Tribunal Penal Internacional, o que é um constrangimento. Né? Claro que ninguém vai prender o Putin, mas se ele quiser ir para algum lugar que reconhece o TPI, ele pode ser preso, quer dizer, deveria ser preso. Então, isso gera todo um constrangimento e ele é recebido nos Estados Unidos, o que não é pouca coisa. No encontro em si, Daniel, a primeira coisa que chamou atenção é que o Trump não falou em novas sanções, né? Não foi mencionado. Ele falou, não, se não tiver paz, teremos novas sanções e tal. E o Trump, no discurso final dele, ele falou com a imprensa ali e tudo, ele disse que poderia cogitar novas sanções contra a Rússia em talvez 2 ou 3 semanas. Tá? Então, jogou para frente. Ele tinha dito para os aliados europeus e para a Ucrânia que encostaria o Putin na parede, que seria uma conversa dura, que consideraria novas sanções, ao que não foi mencionado, pelo menos não diante da imprensa. O próprio Putin, Daniel, disse à imprensa que as causas profundas do conflito precisam ser eliminadas antes de se chegar à paz. E aí, Daniel, o Putin fazendo diplomacia de maneira magistral, a maneira que ele sabe fazer, ele sabe lidar com Donald Trump. Se a Melania precisar de uma dica, como é que eu lido com Donald Trump? Pergunta para o Putin. Uma das coisas que o Putin falou, Daniel Souza, foi que a guerra, o conflito, nunca teria se iniciado se Donald Trump estivesse no poder. Você se lembra, Daniel Souza, quem é que fala isso toda semana? O tempo todo. Donald Trump adora essa frase. Se fosse eu na Casa Branca na época, não teria guerra. O Putin fala isso aí, Daniel. O Trump ele vai para as alturas, né? O Trump ele fica feliz da vida. Não, é impressionante toda a deferência que o Donald Trump oferece ao Vladimir Putin. E uma coisa que me chamou a atenção é que ele fez uma postagem numa rede social, ele, Trump, destacando os grandes avanços da conversa. Que avanços foram esses? Ele não explicou. Afinal, o Donald Trump tem sempre 3 grandes princípios na sua atuação. O primeiro é atacar. Ele ataca todo mundo o tempo todo. O segundo princípio é você negar. Quando você é acusado de alguma coisa, negue. E o terceiro é proclamar vitória, não importa o que tenha acontecido. O que é o que ele está fazendo nesse caso? Ele está proclamando uma vitória, mesmo que ele não tenha nada para anunciar, mesmo que ele não tenha nada de concreto para dizer. E isso acaba ficando muito, muito evidente. Agora, o Putin, como você muito bem colocou, ele sabe lidar com o Trump. O Trump é muito suscetível a esse tipo de elogio, digamos assim, é suscetível a esse tipo de gracejo. Olha, Trump, se fosse você, teria sido tudo diferente. Nunca teria acontecido guerra nenhuma, porque você teria sido fundamental. Eu sei, Trump, que das duas uma, ou você não teria feito nada e, consequentemente, eu poderia ter buscado ali alguma alternativa, ou então você teria já me dado o território ucraniano, teria segurado os ucranianos e, consequentemente, essa questão teria sido resolvida muito mais rapidamente, sem qualquer tipo de guerra, apenas com uma operação militar muito pontual. E o Trump, nesse sentido, acaba ficando ali muito envaidecido com a presença do Putin. Era constrangedor até a forma como o Trump recebeu o Putin. Num determinado momento parecia que ele estava encontrando um ídolo. Nossa, o Putin está vindo aí, está me abraçando, veio no carro junto comigo, disse que comigo teria sido tudo completamente diferente. E num determinado momento eu achei, gente, pode ser que eles anunciem no final aqui um casamento, né? Enfim, além disso, gente, queríamos anunciar que vamos casar, né? Porque nós nos amamos e isso é algo absolutamente incontrolável, pelo menos do lado do Trump. E tem uma coisa, Daniel, que é quando você se encontra com alguém que você admira muito e tal, o Trump ele tem muita dificuldade de dizer não pro Putin. Então isso ficou bastante claro quando no final o Putin se arriscou, inclusive no inglês, e perguntou se o próximo encontro dele seria em Moscou. Falando na frente da imprensa ali, um gracejo, Daniel, a próxima vez em Moscou e tal. E aí a resposta do Trump foi, essa é boa, né? Vou ser um pouco criticado. Mas eu vou ver, isso pode acontecer. Isso é o tipo de pergunta que você faz, Daniel, que é tipo, não vou encontrar com você em Moscou, né? Mas o Trump ele não consegue dizer não.
né? O fato é esse, e o Putin sabe disso, não é de hoje. A gente já teve 4 anos de Trump anteriormente, e de fato o Putin normalmente consegue dobrar o Trump de tudo quanto é maneira. Esse encontro foi na sexta-feira, Daniel. No sábado, o Trump participou de uma ligação, outra, né, com líderes europeus e com o Zelensky. Eles já tinham conversado na quinta, né, teve um encontro. Eles conversaram com o Trump meio que para brifar. Falou assim, ô Trump, pelo amor de Deus, hein, você tá lembrando que é nós contra a Rússia, né? Só para você não esquecer e tal. E aí, no sábado, ele ligou mais uma vez e conversou com a Ursula von der Leyen, né, a presidente da Comissão Europeia, que é um órgão da União Europeia, o Emmanuel Macron, da França, a Giorgia Meloni, da Itália, o Merz, da Alemanha, e o Starmer, né, o primeiro-ministro britânico. E aí, eles combinaram de se encontrarem hoje. Né? Então, hoje nós teremos um encontro na Casa Branca, envolvendo todos eles. Né? Então, o Trump, Ursula von der Leyen, Macron, Meloni, Merz e Starmer. E o objetivo é exatamente tentar traçar, né, para onde que a gente vai, quais são os próximos passos e tudo. E no domingo, o encontro foi na sexta, eles conversaram no sábado, marcando, portanto, para hoje, nessa segunda-feira, um encontro, né, uma conversa presencialmente na Casa Branca. E no domingo nós tivemos uma frase muito importante por parte do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Ele já tinha dado a entender que isso poderia acontecer, mas ele fala abertamente pela primeira vez que as negociações com a Rússia podem ter como base a linha de frente atual do conflito. O que significa isso? Vamos negociar tendo em vista onde que estão as tropas russas e onde que estão as tropas ucranianas. Então, disse ele falou isso depois de um encontro que ele teve com a Ursula von der Leyen em Bruxelas. Ele disse o seguinte: precisamos de negociações reais, o que significa que podemos começar por onde está a linha de frente agora. Aliás, o próprio Trump já tinha falado em trocar territórios, a gente falou sobre isso na semana passada, e eu queria trazer aqui um breve cenário, Daniel, de como é que está exatamente essa presença em diferentes territórios. A Rússia, ela domina cerca de 400 quilômetros quadrados em 2 regiões que ela não reivindica, que são Sumy e Kharkiv. São 2 regiões que a Rússia diz que não tem pretensões ali, mas a Rússia detém 400 quilômetros quadrados. A Ucrânia, por sua vez, ainda controla 6.600 quilômetros quadrados de Donetsk. Então a Rússia já tem Luhansk inteira, só que 6.600 quilômetros de Donetsk ainda estão sob domínio ucraniano. O que a Rússia quer é uma troca. Tá? Eu te entrego esses 400 quilômetros quadrados em Sumy e Kharkiv e você me entrega os 6.600 quilômetros de Donetsk. É uma troca absolutamente injusta, só que o Putin ele tem o sangue frio de quem sabe que está com a faca e o queijo na mão. Sou eu que estou no comando da situação. Se você quiser a troca é essa, se não quiser, não tem problema. Eu continuo com a guerra até tomar Donetsk inteira e eu não preciso te ceder absolutamente nada. Esse ponto eu acho que é importante, né? Começa a se criar um ambiente onde o Trump ele tem controle e para arbitrar justamente essa situação. Porque se ele não quiser ajudar a Ucrânia a continuar no seu esforço de guerra, a Ucrânia não tem muito o que fazer. A Europa não tem como substituir os Estados Unidos como backup militar dos ucranianos. E, consequentemente, a Ucrânia fica numa situação onde, olha, esse acordo agora é o melhor acordo que você vai conseguir. Se o tempo passar, vai ser pior. Então, acho melhor você aceitar esse acordo indecente. Acho melhor você aceitar esse acordo absolutamente desigual. Porque o próximo acordo que será oferecido a você daqui a algum tempo será ainda mais desvantajoso, a Ucrânia perderá ainda mais pedaços do seu território. A grande questão é como fica o futuro, né? Porque nada impede que o Putin volte a avançar sobre o território ucraniano no futuro, mesmo que esse acordo seja alcançado agora. A camiseta do Lavrov sugere justamente isso. É uma mensagem muito óbvia. Olha, nós não reconhecemos sequer a existência da Ucrânia. Aliás, o Putin, nesse sentido, ele é muito didático, né? Ele nunca escondeu isso. Olha, a Ucrânia nem existe. A Ucrânia é parte da Rússia, é berço da Rússia, até da civilização russa. Eles não têm que ser um país separado. E esse é um aspecto que me parece muito sensível para os europeus. Porque, claro, se a Rússia vem e toma mais um pedaço da Ucrânia no futuro, ela vai se aproximando da fronteira da Polônia,
ela vai se aproximando do restante da Europa e isso acaba sendo um perigo à segurança europeia. E aí, uma outra novidade que a gente teve também agora, Daniel, é um pequeno avanço, né? A gente tem que ver como é que isso vai se dar em negociações, mas os países europeus, particularmente, eles vinham aventando, eles vinham colocando como uma possibilidade de que, a partir do momento que você tiver um acordo, a OTAN ofereça uma garantia de segurança para a Ucrânia, que é basicamente, olha, beleza, a gente faz o acordo aqui, mas a Rússia não pode avançar mais. O que a gente faz para garantir isso? A ideia dos europeus era que a OTAN passasse a ter um compromisso com a Ucrânia. Mesmo que a Ucrânia não se torne membro da OTAN, a lógica é, se a Rússia fizer mais alguma coisa contra a Ucrânia, a OTAN viesse em defesa. É ruim da Rússia aceitar isso, hein, Tanguy? Pois é, mas aí, o que me chamou a atenção, Daniel? O enviado dos Estados Unidos, o Steve Witkoff, a gente fala sobre ele o tempo todo, né, porque ele tem lidado tanto com o Oriente Médio quanto com a Rússia e a Ucrânia, disse que o Putin teria concordado com isso. A gente não ouviu isso do Putin, a gente não ouviu isso do Lavrov, a gente não ouviu isso de ninguém da Rússia. Mas, segundo o Steve Witkoff, o Putin teria dito que concordaria. Vamos ver, Daniel, sou muito cético, mas, de qualquer maneira, a gente tem que ver como é que essa negociação vai acontecer. E estou muito curioso para saber o que vai rolar hoje na Casa Branca, né, nesse encontro entre o Trump e os seus aliados europeus. Agora, Daniel, vamos imaginar que você seja o Trump e você esteja indo para a Rússia. Você está indo para uma reunião de trabalho? Você está indo para um encontro com um amigo? Você está indo para quê? É um passeio no Alasca? Para qualquer um desses eventos, você encontra uma roupa diferente lá na Insider Store. Acessa lá, o link está na descrição desse episódio, com toda aquela versatilidade que a Insider Store te oferece e com um desconto de 15% utilizando somente o link que está na descrição desse episódio. Vai encontrar com o Trump, vai passear, vai para um lugar de frio, vai para um lugar de calor. Pô, tava quente, hein, Daniel? No Alasca, aquele dia a gente olhou na sexta-feira, máxima de 18 graus. Pô, você precisa de uma coisa para calor de dia, mas que de noite seja mais quentinho. Tem tudo lá na Insider Store. Não perca essa oportunidade, mesmo que você esteja indo para garantir ou para discutir a paz ou a guerra na Ucrânia. Imperdível, gente. Clica no link que está no descritivo, conheça a loja da Insider Store, tem sempre novidade por lá, roupas de qualidade, um super desconto, né, para os amigos e amigas do Petit Jornal. Tenho certeza que vocês vão curtir demais. Cliquem no descritivo, loja da Insider Store. Bom, Tanguy, avançando aqui para a próxima pauta, eu queria destacar que a China começa a apresentar alguns sinais de desaceleração depois dessa rusga tarifária com os Estados Unidos. Por exemplo, a produção industrial ela teve uma alta de 5,7% em julho, parece bastante coisa, mas é a menor desde novembro de 2024. E as vendas no varejo tiveram uma alta de apenas 3,7%, que é o menor desde dezembro de 2024. O setor imobiliário segue com problemas. Investimentos residenciais caíram em julho e os preços dos imóveis continuam recuando em alguns dos principais centros urbanos chineses. Quando a gente pensa, inclusive, em setores que são voltados para exportação em direção aos Estados Unidos, a gente tem tido fábricas reduzindo turnos, cortando salários e demitindo funcionários, especialmente no setor têxtil e no setor moveleiro. A economia chinesa está enfrentando também uma pressão deflacionária persistente, com preços caindo já há cerca de 3 anos. Há o risco de uma deflação generalizada se as medidas de estímulo do governo chinês não surtirem o efeito esperado. Aliás, se a gente pensa em investimentos em ativos fixos, investimentos que acabam tendo uma perenidade maior, que acabam sendo mantidos por mais tempo, houve uma queda de 5,2% nesses investimentos em julho e o crédito bancário na China diminuiu em julho de 2020, algo que não era visto há 20 anos. Redução do crédito bancário é algo muito perigoso, porque mostra o futuro, mostra que as empresas não estão pegando tanto dinheiro emprestado para realizar seus investimentos, não estão acreditando tanto no futuro. No primeiro semestre de 2025, o crescimento chinês foi de 5,3%, mas o cenário do segundo semestre ele permanece incerto. O Banco Mundial
acredita que o crescimento da China em 2025 vai fechar em 4,5%, abaixo da meta de 5%. Pode não parecer muito, mas a China não cumpriria, assim, a sua meta de 5% de crescimento em 2025, e o Banco Mundial aponta que em 2026 a China vai crescer apenas entre aspas, 4%. A China não tem apenas problemas relacionados aos Estados Unidos ou às exportações para os Estados Unidos. Existe um excesso de capacidade produtiva, o que também ajuda a explicar determinadas dinâmicas no investimento. Existe um envelhecimento populacional acelerado, existe um mercado imobiliário que apresenta sinais incontornáveis de fragilidade e existe aí uma dependência grande e crescente de investimentos públicos. A estratégia da China no presente momento tem sido clara, a da dupla circulação, ou seja, eu foco no mercado interno enquanto permaneço aberto a opções no mercado externo, as exportações no mercado externo. A ideia é que gradualmente você vá diminuindo a sua dependência do setor externo e vá trocando esse setor externo pelo setor interno. Apesar desses problemas todos, programas como o Made in China 2025 têm impulsionado a liderança chinesa em alguns setores considerados estratégicos, como é o caso de trens de alta velocidade, drones, energia solar e veículos elétricos. O que eu quero colocar aqui é que há um impacto sobre a economia chinesa da guerra tarifária, mas é um impacto muito menor do que os Estados Unidos gostariam de causar sobre os chineses, até porque os chineses já vêm se preparando para esse momento há bastante tempo. De qualquer forma, de qualquer maneira, é algo preocupante e algo que chama atenção, afinal a China tem sido aí uma grande locomotiva do crescimento mundial ao longo dos últimos anos. E outro país que a gente tem que olhar também, né, Daniel, quando a gente fala particularmente em crescimento, é a Índia, né? A Índia também tá bem de olho nesse cenário todo, envolvendo Rússia e tal. O que você traz sobre a Índia hoje, Daniel? Tanguy, o Peter Navarro, né, ele afirmou no Financial Times que as compras de petróleo russo pela Índia estão ajudando a financiar a guerra da Rússia na Ucrânia. Engraçado porque mistura com a pauta anterior. Ele insistiu que se a Índia pretende ser considerada um parceiro estratégico dos Estados Unidos, deve cessar essas compras. É interessante porque, de um lado, o Putin se aproxima do Trump, ou melhor, o Trump se aproxima do Putin, e do outro lado, o Peter Navarro acaba batendo nos indianos porque estão comprando o petróleo russo. Ele ainda descreveu, o Navarro, né, a Índia como um centro global para o combustível russo, convertendo esse óleo em produtos refinados de alto valor, fornecendo, assim, os dólares necessários a Moscou. O interessante é que na última sexta-feira, o primeiro-ministro indiano, o Narendra Modi, ele fez um discurso, inclusive muito inflamado, onde ele acabou estimulando os indianos a serem mais autossuficientes, particularmente em setores estratégicos, como é o caso de motores de aeronaves, baterias elétricas, e também acabou fazendo ali uma série de anúncios mais concretos. Por exemplo, ele anunciou a redução do imposto sobre bens e serviços a partir de outubro na Índia, uma medida destinada a impulsionar o consumo doméstico, aumentando o peso do mercado interno no PIB e, consequentemente, reduzindo a dependência das exportações. Ele reafirmou o seu compromisso em proteger agricultores, pescadores e criadores de gado, consolidando o seu apoio a esses segmentos vulneráveis. Enfatizou o fortalecimento da indústria local, como, por exemplo, a busca em alguma autossuficiência em fertilizantes, além de apresentar um novo sistema de defesa. A tônica do discurso dele foi uma única: olha, nós temos que nos tornar autossuficientes. A Índia não está dando sinais de que vai recuar no que diz respeito a esse enfrentamento com os Estados Unidos e não vai diminuir as compras de petróleo russo. Até porque muito entre nós não me parece que a Índia, melhor dizendo, tenha isso como uma alternativa. Reduzir a compra de petróleo russo não é uma alternativa para a economia indiana nesse momento. A Rússia acaba sendo uma grande fornecedora de petróleo para a Índia e a Índia não tem alternativas no volume que a Rússia fornece para ela, a Índia que acaba sendo uma das maiores importadoras de petróleo do mundo. Aliás, Índia e China
são as duas maiores importadoras de petróleo do mundo, as duas economias que mais importam petróleo do mundo, e, consequentemente, não importar petróleo da Rússia não parece ser uma alternativa factível para esses dois países, pelo menos nesse momento. Se necessário for, eles vão estimular o mercado interno, como eles estão sinalizando, vão adotar realmente uma estratégia ali para tentar blindar a sua economia e, paciência, vamos adiante. E é mais um exemplo de desglobalização, né, de retrocesso na globalização, onde os países começam a ser cada vez mais fechados, cada vez mais autárquicos, cada vez mais compartimentados. E isso traz consequências sérias para a economia mundial. Isso significa uma economia mundial que cresce menos, isso significa uma economia mundial mais cara, mais inflacionada, menos eficiente, mas é o cenário que se descortina quando a gente analisa a dinâmica internacional. Daniel, só um comentário rápido sobre a Bolívia, né? Tivemos eleições presidenciais ontem, a gente vai ter bastante tempo depois para analisar melhor esse cenário, mas nós tivemos o primeiro turno das eleições presidenciais bolivianas ontem e 2 candidatos da direita boliviana foram para o segundo turno. Em primeiro lugar, ficou o Rodrigo Paz, que é um senador, né, de centro-direita. Ele é senador pelo estado de Tarija e ele é filho de um ex-presidente boliviano, né? Ele é filho do Jaime Paz Zamora, que foi presidente da Bolívia entre 1989 e 1993. Foi uma surpresa, né? As pesquisas não davam esse favoritismo para ele, mas ele ficou no primeiro turno com 32% dos votos. Em segundo lugar, ficou o Jorge Tuto Quiroga, que é um cara da direita conservadora, né? E ele ficou com 26% dos votos. Talvez esteja perguntando, cadê o Luiz Arce, cadê a esquerda e tal? O Luiz Arce não concorreu, então o atual presidente não buscou a reeleição, porque era favas contadas que ele não ia muito longe, e, portanto, nós tivemos um candidato governista, que foi Eduardo del Castillo, que ficou com apenas 3% dos votos. Então teremos um segundo turno depois de muito tempo de um domínio eleitoral da esquerda. Claro que a gente teve ali um interregno depois da queda do Evo Morales, né, com o governo de oposição, mas um fenômeno eleitoral que a esquerda teve na Bolívia há, 20 anos, né, nós tivemos, portanto, um segundo turno com 2 candidatos da direita. Luiz Arce, portanto, vai encerrar com uma baixíssima popularidade o seu governo, Daniel. Registro que centenas de milhares de israelenses entraram em greve e tomaram as ruas em todo o país nesse domingo para protestar contra o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. E a tônica do protesto era a seguinte: tragam todos para casa e parem a guerra. Ou seja, tragam todos os reféns para casa e parem a guerra. Esse é o protesto aí que envolveu só na cidade de Tel Aviv centenas de milhares de pessoas. Isso vai aumentar bastante a pressão contra o Netanyahu e esse projeto do governo dele de tentar avançar militarmente sobre a faixa de Gaza ou sobre uma ocupação na faixa de Gaza. Daniel, só dito isso, vamos para a geleia da Shakira de hoje? Vamos, Tanguy. Na geleia da Shakira de hoje, eu quero trazer uma notícia do Times of India. Eu estava lendo muito sobre Índia, né, buscando ali o Narendra Modi, tentando entender um pouco melhor o que estava acontecendo. Eis que, de repente, me defrontei com uma notícia que é a seguinte. Um homem afirma ter morrido 6 vezes. É o Neymar. 6 meses. Neymar no Morumbi. É ele, Daniel? É o Neymar no Morumbi? Não é. É um homem que afirma ter morrido 6 vezes e voltado, revelou que as experiências têm um impacto sombrio sobre a sua vida. Né? Ismail Aziz, da Tanzânia, está desafiando os médicos com a sua capacidade de enganar a morte. Tome nota. Primeira morte. Acidente de trabalho. Foi declarado morto. Recuperou-se no necrotério. Segunda morte. Malária. Levantou-se do caixão durante o velório. Terceira morte. Acidente de trânsito. Coma, mas voltou. Quarta morte. Picada de cobra. Ficou inconsciente 3 dias no necrotério. Acordou. Quinta morte. Queda em poço. Voltou à vida novamente. Sexta morte. Queimado por moradores que o viam como bruxo. Declarado morto no necrotério. Voltou de novo. Tanguy, então fica aqui o registro. Ismail Aziz, da Tanzânia, 6 mortes e voltou. Tá aí vivo. E ele tá vivo, então ele vai ter uma 7 ainda. Tá vivo. Sabe-se lá, né? Exatamente. Tá. Exatamente. Ele tá vivo aí. De repente vai ter uma 7ª, 8ª, uma 9ª, uma 10ª, uma 11ª, 12ª, sabe-se lá. O nosso amigo Highlander aqui, Ismail Aziz, da Tanzânia,
está aí enganando a morte, Tanguy. E você vê que são enganações ali diversas. Legal. Pô, tem hora que é acidente, tem hora que é no poço, tem hora que é malária, tem hora que é picada de cobra. O fato é que o rapaz é bom e segue aí vivo e forte lá na Tanzânia. Tá aí, um exemplo, né, para todos nós. Então fica aí um abraço aí pro camarada lá na... É Tanzânia, Daniel? Tanzânia. Né? Um abraço aí pro camarada lá na Tanzânia. Daniel Souza, dessa maneira a gente encerra o nosso episódio de hoje. Deixa aqui um super agradecimento a todo mundo que tá com a gente nessa segunda-feira pela manhã, né? Certamente vão ouvir esse episódio ao longo da segunda-feira. Reitero que hoje à noite não teremos episódio, a gente volta na terça-feira à noite com altas confusões acerca do que está acontecendo no mundo. E deixo aqui o recado para todo mundo que acompanha o Petit Jornal. Vai ficar com saudade da gente, Daniel? Poxa, fiquei com saudade e tal. Petit Cursos, petcursos.com.br. Por lá você encontra uma série de cursos. Tem curso de tudo que você possa imaginar por lá. Tenho certeza que vários deles vão te interessar muitíssimo. Acessa lá petcursos.com.br, dá uma olhada no catálogo de aulas que tem por lá já. Fica também o nosso agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal, vocês que ajudam a manter esse projeto de pé. Fica o nosso abraço, o nosso carinho, o nosso muito obrigado a cada um de vocês. O Petit é uma mídia pequena, não tem nenhum conglomerado por trás, nenhuma produtora por trás, e por isso a ajuda de nossos apoiadores é tão importante, e por isso registramos o nosso agradecimento. Fica também o convite, se você gosta do nosso projeto, considere nos apoiar. No descritivo desse episódio tem várias alternativas, tem a chave Pix, uma forma prática e instantânea de apoiar o Petit Jornal. É uma maneira muito legal de oferecer apoio, dá inclusive para ativar o Pix recorrente. Tem também o link para o Apoia-se, o link para o Patreon, se você vive no exterior. Tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. É isso, Daniel Souza. Amanhã estamos de volta. Um abraço e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.